Quero convidar os irmãos, mesmo sentados, a abrirem as suas Bíblias em Josué capítulo 1, o sexto livro da Bíblia, o livro de Josué capítulo 1, a partir do versículo de número 10. Josué capítulo 1, a partir do versículo de número 10. Diz assim o texto da palavra de Deus. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo arraial, pelo meio do arraial, e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuídes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos filhos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vocês, todos os valentes, passarei armados na frente dos vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis o que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para um nascente, desse lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim também obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente seja forte, corajoso. Vamos orar? Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender mais uma vez a Tua palavra que não volta vazia, a Tua mensagem que se renova todos os dias. Ajuda-nos a não só compreendê-la, mas ajuda-nos a vivê-la, experimentá-la de fato na nossa vida diária. Pequeninos, imperfeitos que somos, estamos nos deparando com uma palavra santa, viva, eficaz e verdadeira. Eu te peço que no nome de Jesus, Tu faça com que que essa palavra adentre na nossa alma e nos faça viver os Teus propósitos eternos para nós. Nossa oração no nome de Jesus. A história do povo de Deus é a história das nossas vidas. A caminhada do povo de Deus para a terra prometida é a mesma caminhada, ou a caminhada semelhante a que cada um de nós estamos fazendo para a terra prometida, Canaã celestial. De forma que essa história não fora escrita para aquele povo especialmente. É uma história que cabe na vida de cada um de nós que estamos aqui nessa noite e na tua vida. Você que está aí assistindo, ou compartilhando, ou participando desse culto, na sua casa ou em qualquer lugar que você esteja. De fato, Deus havia prometido para Abraão uma terra deleitosa, uma terra abençoada e abençoadora, e que faria parte das nossas vidas. Isso é uma promessa, e não é uma promessa de qualquer um. Não é uma promessa, é uma promessa de Deus. E a Bíblia diz que as promessas do Senhor vão se cumprir
não há a mínima possibilidade, a mínima que seja, possibilidade zero, da promessa de Deus, da diretriz, da direção de Deus não se cumprir na vida a quem é direcionada a promessa. Daí, há um problema, uma dificuldade, que mesmo na vida do povo de Deus, desse povo que se chama pelo nome, essa promessa da terra prometida não se cumpre na vida de todos, ou apenas de uma parcela, e de uma pequena parcela daquele povo inteiro que saiu do Egito, porque poucos herdaram a terra. Entre eles, estava esse irmão que escreveu essas palavras, o Josué. Josué é uma espécie de ícone da fé cristã. Ele é quem assumiu o lugar de Moisés, a liderança do povo, para se fazer cumprir essa promessa que eu lhes falei até há pouco. Então, há 2 ou há 3 grandes responsabilidades na vida de Josué. A primeira é ser o grande líder a fazer o povo experimentar a promessa. O segundo é herdar o lugar de Moisés. Moisés não era um figurão do povo de Deus. Moisés foi o grande líder do povo de Deus. E Josué ia assumir o lugar de Moisés, porque Moisés já tinha ido para o céu. E o terceiro, ele ia entrar numa terra, num lugar que ele não conhecia. E Josué não era um guerreiro de fato. Aliás, o povo de Deus nunca foram guerreiros. O povo de Deus era agricultores, pecuaristas. É normal que num momento difícil, numa responsabilidade tão grande, e numa, talvez, tal incerteza, ele tivesse medo, receio, ficasse um tanto combalido de adentrar nessa tarefa. Mas ele vai, não na sua própria expectativa. Porque naquele grupo, naquela igreja, nessa igreja que a gente chama de igreja de hoje, você pode fazer parte de 2 grupos, pelo menos. Um daqueles que foram lá espiar a terra, porque a estratégia é, primeiro vocês vão lá, vejam como a terra é, vejam qual os lugares melhores para a gente adentrar, e depois a gente entra. E aí voltaram, alguns desses espiões, voltaram com um relatório extremamente pessimista, dizendo, olha, não dá para entrar naquela terra. Lá tem uns galas lá, os caras são fortes pra caramba. Não dá para entrar não dá para assumir esse compromisso. Esse grupo olhou para as dificuldades, esse grupo teve o coração, a visão, o sentimento, as emoções, todas dos problemas que estavam aparentes na vida deles. Mas teve um outro grupo, um grupo de 2, que não olhou para as dificuldades, que não olhou para a situação aparente, que não olhou para a configuração negativa, mas colocou o seu olho, o seu coração, a sua alma naquela promessa. Não era o que eles viam, era o que Deus havia falado para eles. Porque Deus falou a Abraão, mas a extensão foi até eles. Aliás, não foi até eles, chegou até nós. É dessa forma que alguns experimentaram do cumprimento da promessa e outros não experimentaram do cumprimento da promessa. É porque Deus mentiu? Não.
É porque Deus não pôde cumprir a promessa? Claro que não. Mas é porque eles não viveram os pressupostos, pré-requisitos para que se experimente as promessas de Deus. A promessa é, você vai entrar numa terra que emana leite e mel, numa terra deleitosa, numa terra abençoada, uma terra cheia de graça. O problema é que essa terra não é para qualquer um. Essa terra é para aqueles que ouviram a minha promessa e se propuseram a viver na sua vida. É nesse contexto que eu e você, como igreja do Senhor, temos que nos perguntarmos qual a possibilidade das promessas não se cumprirem nas nossas vidas. De fato, não há essa possibilidade, a menos que você não se proponha a vivenciá-la na sua caminhada enquanto cidadão dessa terra. Porque, meus irmãos, naquele povo, uma parte queria ter a bênção de Deus, queria ter as benécias de Deus, queria viver as promessas de Deus, queria ter os bens materiais de Deus, queria ter os milagres de Deus. Mas uma outra parte não queria ter. Tinha certeza que tinha. Mas eles sabiam que para que eles pudessem experimentar isso que já fazia parte das promessas de Deus para a vida deles, eles precisariam ser. As promessas de Deus não são para aqueles que querem ter, mas para aqueles que se propõem a ser. De fato, na prática, eu sei que eu e você nascemos numa cultura religiosa que te chama para ter. Vem ter a bênção, vem conquistar a vitória, esse negócio. Mas o Evangelho de Jesus, ele não diz que você precisa correr atrás. Ele não diz que você precisa querer ter. Ele diz que você sendo, você terá. Ele diz que você não precisa querer a bênção, você precisa querer abençoar. Você não precisa querer chegar. Você precisa almejar em ser levado por Deus. O povo não estava indo para a terra. Ele não decidiu assim. O Brasil está ruim. Eu vou para Noruega. Não foi isso. Era Deus que estava levando o povo. O povo não estava buscando uma vida melhor. O povo não estava almejando o que estava cozinhando o coração dele. Ele estava indo na direção que Deus havia mostrado para eles. Porque eles não queriam, a prioridade da vida deles não era conquistar a terra. A prioridade da vida deles era obedecer a palavra do Senhor. É por isso que os homens dizem para Josué, olha, aquilo que tu disseste para nós fazermos, nós vamos fazer. Porque assim como Deus foi com Moisés, a gente sabe que Ele é contigo. E você não está falando pelos seus próprios princípios, pelos seus valores. Você está falando por aquilo que Deus disse para dizer. E é nessa fé, não em ti, Josué. Você é um grande líder, um homem de Deus, nós lhe admiramos, mas nós estamos indo no curso da palavra de Deus por meio da tua vida. Se nós quisermos simplesmente ter de Deus, nós nunca teremos. Ou se tivermos, nós teremos
daquela forma das bênçãos comuns. Parte de nós que estamos aqui nessa noite, almoçamos hoje. Comemos lá uma comida gostosa, né? Mas o pior ser humano dessa terra, possivelmente ele também almoçou hoje. E tanto o meu almoço, quanto o teu almoço, o almoço desse pior ser humano da terra, é bênção de Deus. Isso são as bênçãos comuns. Aquele que a Bíblia diz, para o justo e para o injusto. Só que existem umas bênçãos especiais. Essas não são para todos. E é dessas que a promessa fala. A promessa são para aqueles que são justificados pelo sangue e pelo nome de Jesus. É nesse contexto é que você não precisa querer juntar. Porque é muito melhor espalhar. Você não precisa querer recolher somente para ter, mas é muito melhor doar. Porque quando você tem, não diz quem você é, mas quando você doa, possivelmente expressa o que está no teu coração. Nós não somos o que temos, nenhum de nós, nenhum ser humano. Nós somos o que Deus disse que nós somos. Nós somos servos do Senhor. Aquele povo, eles estavam querendo entrar na terra para ver o deleite da terra. Porque a visão salta aos nossos olhos, nos entusiasma, nos joga para frente, dá otimismo em nós. No meio daquela igreja, uns queriam ver os milagres, queriam ver o sobrenatural. Ver milagre é muito bom, ver coisas sobrenaturais são muito boas. Mas eu já vi coisas sobrenaturais e não foi numa região religiosa evangélica. Foi em outro costume religioso. E eu já vi coisas sobrenaturais que não se dá para explicar. Eu posso querer que esse púlpito flutue aqui. E se esse púlpito flutuar aqui, você vai mandar esse vídeo nas tuas redes sociais e a gente vai fazer aquele negócio que faz lá, né? Ajuda aí. Quando vê muitos vídeos, viralizar. Vai viralizar na rede social. Problema que quando as pessoas virem esse púlpito flutuar, eles vão ficar entusiasmados, achando aqui que a igreja é diferente, é poderosa. Mas isso não vai mudar a vida deles. Isso só vai fazer eles acharem que algo aconteceu inexplicável aqui no contexto, no lugar que a gente adora. A vida na vida deles, na tua vida e na minha vida muda, não é quando a gente vê, mas quando a gente crê. Porque é a fé que muda a vida das pessoas. E não é a fé em qualquer coisa. Não é a fé baseada no meu otimismo, no meu desejo, na minha vontade. É a fé que canaliza a direção da tua alma naquele que pode manifestar todas as coisas. Inclusive fazer esse púlpito flutuar. Só houver um propósito, é claro. Naquele povo, uns queriam ver. E eles eram guiados por aquilo que viam. E por isso que quando eles chegaram lá na terra e viram um gigante, viram um homem forte, eles desanimam. Eles ficam estáticos.
Eles não conseguem prosseguir, eles voltam com um relatório extremamente pessimista, dizendo: olha, Moisés, não dá para a gente entrar naquela terra. É mais ou menos a expectativa que às vezes, nesse momento, está corroendo o nosso coração. Esse negócio não acaba nunca. Cada dia que eu abro a televisão, a mídia informativa, o negócio está piorando. Se você está pensando aqui, sim, você está no meio desse povo e está sendo guiado por aquilo que vê. Não é que você tem que ser imprudente, não é que você tem que fingir que não está acontecendo nada e nem entrar numa condição negacionista. Não é isso, mas isso não pode nortear as nossas vidas, meus irmãos. Porque nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. E nós cremos num Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que fez a promessa que nós daríamos a terra, e nós vamos entrar na terra, não porque nós queremos, ou porque nós podemos, mas porque Ele prometeu. É nisso. No meio daquele povo, devia ter um pessoal lá com espírito brasileiro. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ele é português, e ele estava falando que em Portugal os impostos são muito altos. E aí ele mudou para a Inglaterra, porque os impostos lá são mais benéficos. E eu disse para ele: poxa vida, eu estou me sentindo, porque em Portugal você tem um imposto alto, mas também você tem uma boa qualidade de vida, o Estado te dá uma saúde um tanto adequada. Que na igreja nós temos alguns irmãos que mudaram-se para Portugal e fazem esse relato. Aqui no Brasil a gente paga muito imposto e não tem quase nenhum retorno no governo. E eu disse para ele: pô, eu tô quase indo morar aí, cara, brincando com ele. Mas a condição de melhorar a vida dele, que mudou de Portugal para a Inglaterra, ou minha, que vai mudar daqui para Portugal, tem um problema. Eu quero te chamar a atenção para isso, deixar o Espírito ministrar no teu coração. Nós não vamos ser felizes aonde nós supomos que sejamos felizes. Porque nós não estamos na ordem dos homens. Nós estamos na ordem de Deus. Porque o português lá achou que não era feliz em Portugal. E ele foi para outro lugar. E talvez eu aqui, não acho que não estou feliz aqui, vou para outro lugar. Mas não é isso que vai nortear a minha felicidade. Porque a minha felicidade não está no lugar que eu quero estar. Esse povo, ele não estava indo para a terra de Canaã para ser feliz. Ele estava indo para a terra de Canaã porque Deus havia prometido para ele. Não era o lugar, mas era a promessa. A gente fita os olhos muito nas circunstâncias, no momento, no ambiente que nós estamos vivendo. Não é isso que norteia a nossa felicidade, é Deus. E aí, quando nós nos deparamos com isso, nós começamos a querer cortar caminho. Porque eu disse para esse meu conhecido português: rapaz, parece que você está falando do Brasil. Aí ele brincou, tem um programa de televisão que diz: a culpa é do Cabral. Não. Eu estou querendo fazer um atalho, eu estou querendo dar uma de brasileiro mesmo, aquele que quer ter uma, sabe, aquela vantagemzinha para chegar mais rápido, chegar na frente, botar o outro, sabe? Não.
aquele povo que quis cortar caminho, aquele povo que quis fazer atalho, ficaram 40 anos rodando no deserto. Porque em Deus, se você quiser cortar caminho, se você quiser ir fora do caminho dele, você vai demorar mais tempo. Você vai se fadigar, vai cansar mais. Agora, quando você estiver no caminho de Deus, os 40 anos que eles levaram rodando no deserto, eles levariam 40 dias para entrar na terra de Canaã. Poupa a sua energia, poupa o seu tempo e às vezes poupa até o seu dinheiro. Então, no nome de Jesus, meus irmãos, não reclame desse tempo. Esse é o tempo de Deus nos deu para viver. Está demorando a passar? Tá. Nós queríamos que passasse ontem. Mas é o tempo de Deus, é o Kairós do Senhor. Não é o tempo do relógio da gente, o Cronos. É o tempo da eternidade. Não queira tirar a comida do fogo antes do cozimento. Não queira viver os atalhos. Aqueles irmãos que quiseram viver os atalhos. Não. Prossiga no caminho do Senhor. Mesmo que você se depare com deserto, com a escassez de alimento, com a escassez de água ou com o mar sobre a sua frente. Mesmo que você se depare com o coronavírus na tua caminhada. Permaneça na caminhada que o Senhor, no caminho que o Senhor traçou para a sua vida. Eu garanto em nome de Jesus que você vai suportar e suplantar nesse tempo. Porque o caminho do Senhor é o caminho da qualificação, da lapidação, do preparo. É por isso que ele disse, olha, santifica o povo, prepara o povo. Esse tempo vai ser difícil, mas há uma promessa que está sobre a vida de vocês. Vocês vão entrar na terra da promessa. Não importa a dificuldade que vocês passem. Não importa os problemas que vocês passem. Não importa o deserto que vocês passem. Não importa os episódios de vírus que vocês passem. Permaneçam no caminho que vocês entrarão na terra prometida. É a única maneira de entrar na terra prometida é estar e permanecer no caminho do Senhor. Não foram todos que entraram na terra, mas aqueles que permaneceram, usufruíram das benécias, das bênçãos, da bondade do Senhor, naquilo que Ele nos prometeu. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos.